crianças e adolescentes para casais homoafetivos. Dentre eles, o principal, o direito, acredito eu, que a Constituição seja a essência do direito no Brasil. E a Constituição, no artigo 20, ela diz que todos são iguais perante a lei, independente de raça, credo, cor, independente de qualquer outra distinção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala também que não tem nenhum impedimento para a homossexual. A pessoa por hoje adotar uma criança, tanto solteira quanto casada, só precisa ter mais de 18 anos. E em caso de adolescente, precisa ter mais de 16 anos de diferença do adotante para o adotante. E eu trouxe aqui uma jurisprudência também do STJ, do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro caso de adoção de uma criança para casal homoafetivo. Bom, boa noite a todos. Ao abordar o tema da adoção de um casal de homossexuais, é impossível não pensar que a rejeição do assunto exposto. Diante disso, defenderemos a questão da família, que é o fator principal dessa defesa. Muitos dizem que isso é um absurdo, já que quando falamos de união estável, isso se aplica apenas a casais onde um homem e uma mulher. Está no artigo 17 do Código Civil. Estou a favor, viu? Vamos lá. Realmente, a sociedade impõe que a família deve ser constituída de um homem e de uma mulher, e seus descendentes. Porém, o artigo 157 do Código Penal diz que não devemos roubar, o artigo 121 diz que não devemos matar. A Bíblia, ela fala os 10 mandamentos, nós precisamos ver aqui muito longe, né? Não devemos matar, roubar. Só que nós vemos todos os dias religiosos, de todas as religiões, fazendo o quê? Eles vão até a igreja, vão lá, falam, só que eles fazem totalmente o contrário. Os políticos, lá em Brasília, são os homens que fazem as leis, que as executam, o que eles fazem? Eles fazem totalmente o contrário. Nós vemos famílias brigando, roubando, famílias tradicionais. Família, pai e mãe. Um exemplo clássico que eu achei na internet, que todos devem ter visto, foi referente à procuradora de justiça aposentada, Vera Lúcia Santana Gomes. De 57 anos, em 2010, ela apareceu batendo, espancando uma criança, a filha dela adotiva, de 2 anos e 10 meses na época. Embora os trabalhos a respeito da criança criada por pais ou casais homoafetivos sejam recentes, Gonzalez e Carnot, eles conseguiram, através de pesquisas, constatar que crianças criadas por homossexuais não têm diferença alguma em crianças criadas por heterossexuais. Tanto é que a Associação Americana de Psicólogos, a Academia Americana de Pediatria, a Associação Psicanalista Americana e a Associação Americana de Psiquiatras já se pronunciaram a respeito do tema, afirmando que os pais homossexuais são capazes de proporcionar ambientes saudáveis e protetores aos seus filhos, cujo desenvolvimento é igual às crianças criadas por pais heterossexuais.
pesquisaram famílias compostas por homossexuais, respectivamente na Espanha e no Brasil. E ambos apontaram pais homossexuais tão capazes quanto pais heterossexuais. Um dos argumentos mais utilizados para o indeferimento da adoção por homossexuais relaciona ao estabelecimento dos papéis, ou seja, a importância do modelo pai e mãe, onde a mãe tem a função cuidadora e o pai tem a função normalizadora. Isso é um equívoco, visto que a atribuição do gênero em nossa sociedade são socialmente construídos. Se é necessário um casal heterossexual para a construção da identidade sexual do seu filho, pode-se dizer que um filho de sexo masculino criado apenas por sua mãe, ele necessariamente apresentaria dificuldades quanto à sua sexualidade. Nós vemos que isso, muitos filhos são criados só pela mãe e não são homossexuais nem nada. Por isso, quando vamos questionar sobre a adoção de uma criança por pais homossexuais, devemos fazer a seguinte pergunta: temos nós o direito de privar uma criança de ter uma família? Essa é uma questão que alguém aqui adotaria uma criança? Alguém adotaria? Levanta a mão, quem adotaria? Não dá 50%. Então, tem que ter amor. Eu admiro isso. Muitos atacam a situação com a alegação de que a criança será humilhada, discriminada ou até mesmo no tipo de chacota pelos colegas de escola. Porém, que essas pessoas não veem que uma situação especial como essa, onde os pais sofrem todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação diariamente, eles vão preparar essa criança para o dia a dia. Eles vão preparar para dar um apoio psicológico para essa criança, para que quando alguém chega, como o caso do Chitão, filho da Café, muitos perguntavam para ele: sua mãe é sapatão? Ele falava: não é isso, tem a ver com isso, não é uma dieta. Isso, eu tenho todas as fontes aqui, até depois posso passar. Quanto à sexualidade, uma pesquisa recém-publicada na imprensa francesa, realizada com 88 adolescentes americanos típicos, onde 44 foram de casais homossexuais, revela que, comparados com os filhos heterossexuais, não apresentavam qualquer diferença em relação à autoestima, integração, rendimento escolar e principalmente quanto à sexualidade. Hoje, a sociedade ela prega que a família consiste em um pai, uma mãe e seus filhos. Por isso, nós que estamos conversando aqui no direito, nós temos que mudar isso. No direito tem que mudar. Por quê? A partir do caminho, até eu acabei de ler ali, por exemplo, foi casamento homoafetivo. Então, quem faz uma família, quem constrói uma família, é porque já está bem estruturado, e essa pessoa, a partir do momento que ela está emocionalmente estruturada, financeiramente, ela quer família. Consequentemente, ela quer filhos. Então como diz, quem casa é o filho. Então, há mais de 10 anos, o deputado federal Marcos Morim, ele fez uma pesquisa e ele conseguiu um número de 200.000 crianças em abrigo de orfanato. Eu acho que há 10 anos atrás esse número até, de repente, pode ser bem maior. Hoje, então, isso se fala. Então, quando a sociedade impõe que a família é pai, mãe e filho, já é uma situação desagradável. Porque essa figura de ter que ser o pai, a mãe e o filho, essa situação de ser o pai, a mãe, filho, isso aí não gera só para o casal homoafetivo, mas também para aquela criança que tem só a mãe, ou que o pai está preso, ou que isso, a discriminação existe em qualquer lugar. Qualquer situação, não só homoafetivo. Então, eu acho que a gente tem que ver a questão da família. Então, nós não podemos tirar o direito dessa criança de uma família, nós não podemos pensar nos pais, mas nas crianças, porque o que tem de criança que quer ser amada nessas instituições, eu acho que se cada um fosse uma instituição dessa para ver, veriam que a situação é bem complicada. Então, tem muitos pais tradicionais que fazem cada barbaridade. Por que não dar a oportunidade dessa criança ter uma família
independente se for homem com homem, pai com pai, ou mãe com mãe, independente, mas nós temos que pensar no sentimento de toda criança. Então, era o que eu tinha para falar. Valeu. Boa noite a todos. Nosso grupo elaborou assim, dentro de um consenso, com base defendendo o bem-estar da criança, alguns tópicos que nós estaremos defendendo após esse primeiro momento. Nós preparamos 5 tópicos aqui, no qual é a definição do papel de quem é mãe e quem é pai por parte da criança, no qual isso pode causar atraso no desenvolvimento psicológico e cognitivo. 2. Crianças serão vítimas de preconceitos na sociedade, exemplo, o bullying. 3. Crianças sofrerão influência psicológica em relação à sua opção sexual futura. 4. Haverá uma descaracterização da família tradicional, pai, mãe e filho. 5. Devido ao preconceito ou influência, poderá causar um transtorno na criança, podendo levá-la à depressão, drogas, álcool e violência. E aqui meu amigo também citou o caso da discriminação, né? Aqui nós elaboramos esses tópicos dentro assim também pensando na discriminação. Só que muitas pessoas que falam disso, que nós que somos contra a adoção de crianças por homossexual, estamos sendo preconceituosos. Só que eles não fizeram a definição do que é o preconceito, para depois falar que nós somos preconceituosos, porque o preconceito não passa de um pré-julgamento do indivíduo. E é o só que eu tive que falar no primeiro momento. Boa noite a todos. Nós ficamos assim. E é bom que alguém vai mudando os detalhes para a gente ali. É bom que não ouvir. Alguém pode vir ali para mim? Tá? Eu falo com você. Só ressaltando que nós do grupo, a opinião em relação ao tema, dentro do próprio grupo ela se diverge, alguns são contra e outros são a favor, mas todos tiveram que entrar no consenso e elaborar alguns argumentos que vão ser listados aqui e apresentados no slide. Caso tenha alguém homossexual aqui entre os colegas, que não se sintam ofendidos com meus comentários, porque usarei a estratégia da argumentação e terei que ter a missão de convencê-los que a minha argumentação é plausível, é fundamentada. Então, me perdoe se pegar pesado nas informações aqui. Agora até achar ali, né? Então vai estar, não está solto. Vai embaixo, no final. E tá o nome do grupo, que é Indúbio Pro Pueri. Que é em dúvida a favor da criança, em dúvida o próprio poema, lá em cima. Já passou. Vai devagar. Digita lá na barrinha de pesquisa, lá, em dúvida. Em dúvida pro pueri. Traduzindo do latim, em dúvida pro pueri significa em dúvida a favor da criança, sempre. Não queremos aqui mostrar no slide, nós vamos mostrar que a nossa argumentação, ela se baseia não no princípio de atacar ninguém, nem atacar os pais homoafetivos de maneira nenhuma, mas levando em consideração ainda maior a questão do direito da criança, que é isso que tem que ser a nossa primazia, é isso que deve ser o nosso enfoque. É o direito daquela criança pequenina que muitas vezes não tem voz, não tem vez, não tem opção de escolha para determinar se vai pertencer à família A ou à família B. Então, em defesa dessas crianças que o nosso grupo elaborou as nossas estratégias. Como o nome do grupo diz? O nome do grupo diz,
em dúbio pro pueri, ou seja, em dúvida, se há uma dúvida pairando no ar acerca de que será prejudicial ou não, na dúvida, vamos estar fazendo. Na dúvida, vamos estar levando em consideração sempre a defesa da criança. Pode rodar o primeiro slide. Só baixa a luz um pouquinho, senão tem nada dentro. Nada dentro. Tá, obrigado. Então, o primeiro argumento é a questão psicológica, como já foi citada até então. Alguns estudos psicológicos demonstram que crianças que possuem, que fazem parte, integram uma família com modos homossexuais, têm uma certa tendência a desenvolver algumas patologias psicológicas. Vamos mostrar, daqui a pouco pode mudar. Como não foi definido a idade para essas crianças, qual seria a idade que as crianças têm sido adotadas? Nosso grupo tentamos elaborar pensando nas crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, para a maioria dos argumentos que eu citar aqui, tentem imaginar uma criança de 0 a 5 anos de idade. Como também não foi delimitada a questão de se o par é do gênero masculino ou feminino, então vamos tentar imaginar pares do gênero masculino adotando uma criança de 0 a 5 anos do gênero feminino. Porém, a maioria, ou quase todos os argumentos aqui citados, podem ser e serão muito bem aplicados a qualquer faixa etária ou para qualquer gênero de pares homossexuais. Como eu falei, o psicológico de uma criança adotada por pares homossexuais possivelmente será comprometida, uma vez que na fase de 0 a 5 anos de idade está sendo desenvolvido o seu caráter, a sua personalidade, e ela vai ver em torno das suas familiares, dos seus colegas, das amiguinhas, em qualquer lugar que ele estiver, e vai ver que é diferente, vai ver que é totalmente oposto a um conceito de família que é passado para ele pelos seus colegas e pela sociedade. E isso, qual é a maturidade intelectual, psíquica de uma criança de 0 a 5 anos de idade para compreender a situação que ele foi imposto e inserida sem que ele pedisse para isso, porque ela não é muito criança quando isso aconteceu. Isso possivelmente vai abalar o seu psicológico. Pode mudar os nossos slides. A ausência da afetividade da mãe pode ser usado como um contra-argumento ao meu falar assim, mas simples, então o pai que você falou não pode ter filho. Então, não é querer impedir que um pai que não tem a presença da mãe venha a ter filho. Eu quero mostrar aqui que há uma população de que crianças que não têm a figura materna, isso não implica em ter uma mãe 24 horas ao lado dele. E eu já vi também que um casal, pai e mãe, a mãe às vezes trabalha o dia inteiro, não tem condições de ficar com o filho em casa. Mas a figura materna ela deve existir. E essa falta dessa figura materna é que iria ser determinante no abalo psicológico da criança. Depois daquele momento, né? Então, é isso que vai ser. Eu estava fora, cheguei atrasada. A ausência da afetividade da mãe iria também comprometer o psicológico dessa criança que não haveria esse contato. Próximo slide. Será discriminado pelos colegas de estar em convívio social. À medida que ele completar 5 anos de idade, entrar em idade de estar em educação infantil, ele começar a frequentar a escola, os coleguinhas irão perguntar a ele quem é o pai e quem é a mãe. Ele vai tentar explicar a situação e dizer que ele é criado ou educado por 2 homens, sendo eles exercendo o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. E que eles levam uma vida em comum como um casal, porém sendo 2 homens, ou no caso também sendo 2 mulheres. Criança nenhuma de 0 a 5 anos de idade vai ter compreensão disso no meio em que ele estiver inserido. Lembrando que a criança não escolheu. Os fatores aqui, mas um casal hétero pode muito bem, talvez, mal influenciá-lo. Porém, um casal hétero é naturalmente possível ter um filho. Então, caso isso ocorra, ocorreu de maneira natural. Não foi escolhido por ninguém e ninguém no Estado não teve que permitir isso acontecer, porque aconteceu naturalmente. Próximo. Então, logicamente, a criança vai ser chacoteada, vai ser motivo de aula, vai ser motivo de riso. Mas
dessa forma não teriam essa capacidade de compreender o processo da adoção por pessoas do mesmo sexo. É o aumento da probabilidade do poder, como foi falado, né? E há até indícios de que há aumento expressivo nessa faixa de crianças adotadas homossexuais que sofrem depressão. Acima da média. Não é que os demais não sofrem. Mas tem pessoas que são criadas por héteros e têm depressão. Com certeza. Mas aqui fala que o nível de depressão dentro desses lugares, desse contexto, é acima da média. Então, há um aumento. Próximo. Sempre haverá uma segunda opção. A argumentação usada é, mas você prefere o quê? Um monte de criança hospedada, muito mal hospedada em um orfanato, ou ela adotada por um casal de homossexuais? É claro, eu estou pedindo melhor para as crianças, não tudo é, indúbio o próprio L. Mas o fato é que ninguém pode negar o argumento de que existe uma fila imensa de casais héteros tentando adotar uma criança. E o que dificulta é a burocracia, não é a falta de pessoas para adotar. Existe sempre muitos casais héteros tentando adotar e a burocracia não permite. E se nós temos uma segunda opção de escolhermos entre homossexuais e as crianças serão alvo de críticas, como já foi mencionado, estarão sujeitos a constrangimento constante. É evidente que devemos optar sempre pelo bem-estar da criança. O homossexual tem direito, concordo, mas e o direito da criança? Colocando mesmo em um convívio de uma família tradicional, onde poderá andar de cabeça erguida, sem os preconceitos que vai existir, longe de comentários maldosos, por culpa de seus pais, porque ele não pediu para ter pais homossexuais, simplesmente o Estado ordenou que isso acontecesse e colocou ele numa família que ele jamais quis pertencer, se ele soubesse que passaria por poder se deixando. Se não pediu para fazer parte desse modelo, então, logicamente, ele não vai merecer passar por isso. Próximo argumento. Família. Na unidade anterior, eu coloquei família entre aspas, não sei se vocês perceberam. Por que eu coloquei família entre aspas? Porque, de acordo com um artigo que já foi citado pelo colega, no artigo 1723, a legislação do Código Civil, ela não reconhece homossexuais como uma família. Se o objetivo é pegar essas crianças de um orfanato e colocar dentro de uma família, diante do Código Civil não é família. Porque está escrito assim, é reconhecido como entidade familiar, união estável entre homem e mulher. Grifo meu, homem e mulher. Ou seja, então, não é homossexual, é homem e mulher. Portanto, não é aceitável colocar crianças fragilizadas pelas condições inevitáveis da vida em lares onde nem mesmo são considerados família diante da lei brasileira. E isso é possivelmente evitável. O fato da criança já estar abandonada já levou a vida sofrida. Ela já está ali sofrendo psicologicamente muito. E de repente você coloca ela num lar ou numa família, onde ela vai sofrer mais humilhação ainda, vai sofrer a discriminação dos colegas, e isso é possível evitar. O fato de ela estar no orfanato, às vezes as condições naturais permitiram isso, mas o fato de colocarmos, permitir que elas façam parte de uma família homossexual, isso nós podemos evitar. E evitar esse sofrimento também. Próximo. Indúbio próprio é, independente dos direitos dos homossexuais que possam vir a ter, o direito da criança de ter uma família dentro dos padrões normais, perante a sociedade, está acima desse direito. Eu creio que a maioria concorda que tivemos que prestigiar o direito do homossexual ter um filho e o direito de uma criança crescer feliz, sem ser chacoteada, sem ser discriminada, eu acho que todos vão decidir para a criança. Todos vão optar pela criança, porque ela não tem a capacidade psíquica de um adulto de compreender o que isso aconteceria. O artigo 29 do ECA fala acerca da obrigatoriedade da criança de viver num ambiente familiar adequado. A contra-argumentação vai falar, mas quem garante que a família hétero vai ter um ambiente familiar adequado? Lembrando, são condições naturais. O homem e a mulher vão ter um filho. E isso independe do Estado permitir ou não permitir. Agora, o fato de permitir que seja colocado num ambiente assim, e isso sim seria um familiar inadequado. Mesmo que uma família hétero não tenha a garantia de socorra, quando colocamos dentro de um casal de uma pessoa, aumentamos a probabilidade que essas crianças passem por constrangimentos desnecessários devido à opção sexual de seus pais. Um gordinho, como é uma família hétero, ele vai sofrer discriminação. Correto? Com certeza. Mas nós sabemos que a probabilidade é muito maior de sofrer numa família homossexual, por que é que nós vamos colocar isso, sabendo que essa probabilidade aumenta? Próximo slide. A lei é clara envolvendo a integridade psíquica da criança. O artigo 1718 do ECA garante, fala assim, que garante inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança ou adolescente. Adotar a criança homossexual seria um descumprimento
permitindo que ele passasse por esse comportamento fechando. Próximo slide. Física, por que física? Porque numa sociedade homofóbica, essa criança inserida nesse contexto homossexual, ela vai sofrer uma violência física em algum momento da sua vida por culpa dos homossexuais que o adotaram. Não culpa dele, porque ele não pediu para ter pais homossexuais. Foi colocado aquilo para ele. Vou esperar um pouquinho, não vai dar tempo. Próximo, não vou ler tudo não. Específica, porque para a psicologia é indispensável conviver com a figura da mãe, como eu já falei. Para o psicanalista francês, ponha na tela, se houver uma permissão, vai ao aumento, como eu já falei no início, né, do número de patologias psicóticas. E um psicose realizado no México, foram apresentadas pesquisas que demonstram, inclusive, aumento da taxa de suicídio entre as pessoas de educação sexuais. Pode mudar, isso eu também já comentei. Moral. Logicamente, o conceito de moral, vocês concordando ou não, é estabelecido pelo tempo e o convívio social em nossa sociedade. Não está de acordo com a moral, isso você pode comprovar. Está perguntando e fazendo uma enquete aqui, quem é a favor? Todos, ou a grande maioria, um índice muito grande, vai se demonstrar contra, né, a atitude ou o ato homossexual. De acordo com a pesquisa feita pelo cientista político Humberto Almeida, isso índice é de 89%. Depois você vai lá no Dr. Google e verifica as informações contidas aqui. Mesmo diante de extrema tentativa da mídia de convencer que tal prática é normal ou está dentro da moralidade. Se fosse normal ou estivesse dentro da moralidade, não seria nem necessário a Globo ou as demais mídias investir tanto na tentativa de demonstrar que isso é normal e que isso é moral. E a pesquisa não seria 89%. Agora, para encerrar o último slide, não podemos permitir ou aceitar esse descumprimento da lei em relação àquele que não tem capacidade psicológica e nem intelectual para fazer cumprir o seu direito de ter uma família conforme a lei estabelece. O direito da criança é inquestionável. Não há possibilidade de irmos contra os princípios morais que independem de questões sexuais. Não se tem aqui muito a questão da opção sexual, mas sim os outros aspectos. Mas que prejudicam as crianças. E depois o resultado disso é que vamos lotar os nossos consultórios psiquiátricos com pessoas mentalmente perturbadas, tudo para quê? Para que os homossexuais tenham o direito de ter um filho, independe da vontade da criança ou da que vai abalar psicologicamente essa criança. Por esse e muitos outros motivos que não foram mencionados, o grupo Indúbio Pro Pueri sempre estará na defesa de nossas crianças e adolescentes. Porque para nós, do grupo Indúbio Pro Pueri, sem dúvida, a favor da criança, sempre. Obrigado, pessoal.